Glória a Deus. Estão prontos para a palavra? Amém. Quero começar hoje, e não sei quando eu vou parar, tá? Aleluia. Nós queremos entrar num tema chamado família. Amém? Vamos falar um pouco sobre família. Quero abordar esse princípio na sua vida, falar alguns assuntos. E quero começar hoje, né? Então vamos falar sobre família feliz, né? Que bonitinho, né? Família feliz, tá? Então vai ser esse o nosso tema, família feliz. Vamos falar hoje, semana que vem, na outra semana, e vamos ver até onde vai essa conversa aí, certo? Investir na tua família, investir no teu casamento, investir no seu lar, que é a tua maior riqueza. Amém, igreja? Vocês estão prontos para ouvir uma palavra sobre a sua família? E hoje eu quero falar com você, dentro do contexto de família, a palavra é: você e a sua casa nasceram para brilhar. Amém? Vocês estão aí, igreja? Você e a sua casa nasceram para brilhar. Quero falar sobre isso. O brilho da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre tudo que você pôr nas mãos. A Bíblia nos conta que houve um grande rei na história dos hebreus, na história dos filhos de Israel. E o nome dele era Davi. Já ouviram falar de Davi? Famoso Davi. E Davi, quando ele assume o reino, ele tem um grande desejo. E o desejo dele era trazer a glória de Deus para Israel. Por quê? Porque nos dias do reinado de Saul, que foi o rei anterior a ele, e nos dias do sacerdócio Eli, eles permitiram que a arca fosse levada. Foi embora a arca. Roubaram a glória. Roubaram a luz da glória de Deus, da nação, dos filhos de Israel, da família de Deus. E agora Davi assume o reino e ele diz: eu é que não sou bobo, eu não vou governar sem que a glória de Deus esteja comigo. Amém? E ele se propõe a buscar essa glória. Agora perceba isso, Davi ele não teve um modelo de atrair a presença de Deus e a glória de Deus para a sua casa. Por quê? O modelo sacerdotal que ele cresceu, no ambiente que ele cresceu, era o modelo de Eli. E Eli foi um tipo de sacerdócio que desprezou a glória de Deus, não valorizou a glória de Deus. Tanto que nos dias de Eli como sacerdote, a lâmpada de Israel já estava se apagando, que fala da luz da glória de Deus. O rei Saul, que também era contemporâneo, foi um rei que a Bíblia nos dá a entender que Saul foi um rei segundo os homens, segundo a carne, um rei que não valorizou a glória de Deus. E Davi cresceu, o jovenzinho cresceu nesse ambiente distante, onde a luz da casa de Deus estava quase apagada, estava já no finalmente. E agora Davi diz: eu quero a glória de Deus, eu quero trazer a presença de Deus. Mas o modelo que ele tinha, a única imagem que ele tinha de atrair a presença de Deus, era o modelo que os filisteus tinham implantado. Pois ele viu quando os filisteus devolveram a arca, os filisteus colocaram a arca em cima de um carro de boi, e o carro de boi com seus bois foram trazendo a arca até a eira de Narcom. E Davi ficou sabendo que o transporte da glória, a maneira de trazer a presença da glória, é usando esse sistema, porque ele não teve um outro sistema, ele não teve um modelo, ele não viveu um avivamento na vida dele, a família dele não experimentou um avivamento, a casa dele nunca havia vivido um avivamento, e agora ele quer essa presença, ele quer essa glória, ele quer esse mover de Deus. E ouça isso, preste atenção. O grande perigo é quando eu não tenho um modelo, quando eu não tenho um referencial, eu vou me apegar a modelos do mundo para trazer a presença, para trazer soluções, para trazer respostas para o meu casamento. Tem muitos casamentos que estão em crises, porque eles estão copiando modelos que a mídia, que a filosofia, que o humanismo, que o mundo impõe. E por isso estão vivendo tragédias. Davi ele diz: eu quero a presença da glória, e ele chama a presença da glória através do mesmo método
que os filisteus usaram. E você conhece a história. A arca é colocada em cima de um carro de boi, boi novo, carro novo. Porém era um modelo endemoniado. Pastor, eu estou querendo dar uma esquentada na relação, né, pastor? Então eu estou levando minha esposa para um motel, para uma balada, para dar uma animada, né? Sabe como que é, né, pastor? Modelo filisteu, modelo endemoniado. E Davi manda vir. E quando ele vem, feliz da vida, querido, cheio de ótimas intenções, não havia nada maligno no coração de Davi, apenas não tinha um modelo correto. A arca vem em cima do carro de boi, do lado da arca, 2 garotões, filhos de sacerdotes, filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Olha os nomes. Pode ser grávida, cuidado com esses nomes. Você conhece a história? O boi, o carro de boi vindo, o boi tropeça, a arca, o carro vira, a arca vai para cair, Uzá quer segurar. E a Bíblia diz que Uzá morre. Na busca de uma solução, na busca de um avivamento, na busca de uma nova alegria, na busca de uma solução matrimonial, de uma solução familiar, de uma solução pessoal. Quantos nessa busca encontram morte? E a Bíblia diz que a festa de Davi se transformou em morte. Acabou. Quando você busca modelos fora da Bíblia, fora do reino de Deus, para trazer vida no teu casamento, talvez você vai encontrar somente morte, divórcio. Amém? Vocês estão aí, igreja? 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 8. Agora Davi, ele encontrou frustração. Ele diz assim, Davi ficou contrariado. A palavra ficou frustrado. Porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Lugar de romper, lugar de quebrar, lugar de morte. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Medo, porque a intenção era boa, mas o método era errado. Medo de Deus. E ele perguntou, como vou conseguir levar a arca, a glória do Senhor, para a minha casa, para o meu lar, para a minha nação? Versículo 9, 10. Por isso ele desistiu de levar a glória, a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de quem? Casa de quem? Obed-edom. Versículo 11. A arca do Senhor, a presença da glória de Deus, ficou na casa de Obed-edom por quanto tempo? 3 meses. Tempo curto, não é? 3 meses. 90 dias. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Olha que tremendo. Obed-edom, um lar, uma família. E agora a presença da glória vem para dentro da sua casa. E aquilo foi suficiente para abençoar ele, sua esposa, seus filhos dos seus filhos, seus bisnetos e toda a sua descendência, a ponto de até hoje, Obed-edom ser um modelo de família abençoada. Meu irmão, a glória de Deus, quando entra dentro da sua casa, a notícia espalha por todo lado, e todos vão dizer, a casa dele foi abençoada, depois que a glória de Deus entrou. Quantos querem a glória de Deus dentro da sua casa? Meu irmão, é tremendo. Olha o que diz, eu vou ler para você, Salmo 128. É uma tarefinha para você levar para casa, ok? Mas eu vou ler para você o Salmo 128. Abriu aqui? Olha só que tremendo. Como é feliz quem teme o Senhor. Temer ao Senhor, diga temor do Senhor. A Bíblia diz que houve 7 espíritos de Deus. Existem 7 espíritos de Deus.
espírito de sabedoria, de inteligência, de poder, espírito do Senhor, e enfim, os 7 espíritos. Mas a Bíblia diz que Jesus se alegrou e almejou o espírito do temor do Senhor. É com temor. O temor é a segurança, o temor é a tua sabedoria. E a Bíblia diz como é feliz o homem, e quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, o teu trabalho vai dar resultado. Você não vai trabalhar e não ver nenhum fruto, não ver nenhuma prosperidade. Você será feliz e próspero. Olha a sua mulher, amém? Pode passar o 3. Sua mulher será como videira frutífera, uma mulher frutífera, uma mulher que produz, uma mulher feliz, uma mulher companheira, uma mulher parceira, não uma mulher rixosa, amém? Será como videira frutífera em sua casa. Olha os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, filhos ungidos, filhos cheios de sabedoria, filhos cheios de prosperidade, cheios de visão, cheios de expectativas. Versículo 4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Cadê esse homem? Olha aí, meu irmão, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Tarefa para casa, medita nesse livro, Salmo 128. Querida família, o alvo de Deus em Abraão foi assim: Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, inclusive a tua, meu irmão. Diga, a minha família é uma bênção. Agora vejam, vamos dar um salto agora. Vamos dar uma passeada pela a história e buscar uma revelação na palavra de Deus, que possa nos orientar e entender essa glória que vai fazer você brilhar ainda mais. A Bíblia diz que os filhos de Israel, a família de Deus, ela ficou escrava no Egito por mais de 400 anos. O Egito, o sistema do Egito, escravizou a família de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus. E a Bíblia diz que essa opressão, ela foi caminhando e foi oprimindo a ponto de o clamor desse povo que estava oprimido, desgastado, sofrido, o clamor deles chegou até Deus, e Deus respondeu e resolveu responder o clamor deles. E nisso nós temos a história de Moisés, que se levanta para libertar Israel. E no caminho, e no processo de libertar a família de Deus, nós temos um dominador chamado Egito, com seu líder Faraó, que a Bíblia diz que o coração dele está endurecido para não soltar o povo de Deus. Querido, tem um sistema que está oprimindo a sua casa, oprimindo a sua família. E esse sistema, ele tem um coração endurecido, que diz: eu vou destruir, eu não vou soltar, eu não vou largar. E você conhece a história, e Deus decide enviar 10 pragas, para quebrar as correntes do Egito. Você lembra quais são as 10? A primeira é as águas que se tornam em sangue. Temos as pragas das rãs, as pragas dos piolhos, a praga das moscas, a praga das pestes nos animais. Temos a praga das úlceras, temos as chuvas de pedra, temos a praga dos gafanhotos, temos as trevas. E por fim, nós temos a morte dos primogênitos. Ao todo foram 10 pragas para quebrar as correntes que estavam oprimindo os filhos de Deus. Agora, eu quero chamar a tua atenção para a 9ª praga, que é a praga das trevas. A praga das trevas, Êxodo capítulo 10, no versículo 21, diz assim: o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas, diga trevas, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Você pode imaginar isso? Em outras versões diz densas trevas. Você pode imaginar você entrar num lugar escuro a ponto de você poder apalpar essas trevas? É o máximo de uma opressão, é o absurdo de uma opressão, é o absurdo de uma ação maligna, é o absurdo de uma prisão.
versículo 22 diz assim: Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas sobre o Egito. 3 dias. Olha o que aconteceu nesses 3 dias, versículo 23. Ninguém pôde ver, ninguém. Olha que treva era essa que você não conseguia enxergar quem estava perto de você. Era trevas tais que os olhos não conseguiam enxergar nada. Ninguém poderia ver ninguém, ninguém conseguia enxergar ninguém. Você pode imaginar a opressão, o sufoco, a angústia que esse povo viveu por 3 dias. Ninguém nem sair do seu lugar durante 3 dias, ninguém ousava se mexer, porque não sabia que passo daria. 3 dias debaixo de opressão. Agora veja que tremendo esse texto. Se você já leu esse texto, você vai lembrar dele. Se você não leu, deixa o Espírito Santo falar com você agora. Todavia, todos os israelitas, todos os filhos de Deus, toda a casa de Deus, toda a família de Deus, todos os salvos em Cristo, todos os ungidos de Deus, tinham luz nos seus locais em que habitavam. Aleluia! Que tremendo! Você pode imaginar o Egito todo em densas trevas, ninguém podia dar um passo, ninguém via ninguém podia se mover, uma opressão, ninguém podia comer porque não sabia, não podia nem alcançar a comida, ninguém podia cozinhar, ninguém podia trabalhar, ninguém podia conversar, o medo, o espanto, a opressão, a angústia. Mas na casa do povo de Deus, passa o carneiro aí. Pai, vou assistir TV. Vai lá, filho, brinque. Toda a dinâmica, toda a liberdade, por mais que as trevas cubram a terra, e a escuridão oprima os povos, mas sobre ti brilha a glória do Senhor, meu irmão. Amém? Quantos creem nessa palavra? Tremendo. Por que, pastor, que neles não havia trevas? Querido, quando Deus levanta José, e José no Egito, ele se revela aos seus irmãos, ele chama o seu pai Jacó, e chama os seus irmãos e diz para eles: vocês vêm para cá, e eu vou colocar vocês na terra de Gósen. Gósen significa aproximação, perto, próximo de Deus, próximo da glória, próximo da luz do Senhor. E o povo de Israel vai para Gósen, dentro do Egito, dentro de um mundo oprimido, dentro de um mundo debaixo de escravidão. Deus preparou um lugar para os seus filhos, que as trevas não os atingirão. Amém? E a Bíblia, você vai ver que as pragas invadiram toda a terra do Egito, mas Israel estava sossegado. 1000 cairão ao seu lado, meu irmão, e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Amém? Glória a Deus. Você tem um manancial cujas águas nascem, ok? Fluem no deserto. É você, a tua casa, a tua família. Querido, agora a pergunta: que luz é essa? Que luz é essa que brilhou na casa dos filhos de Deus? Mas ao contrário, em Israel, eles não podiam enxergar ninguém e não podiam se movimentar. Essa luz era uma luz da Copel? Será que era uma fogueira que eles fizeram? Será que havia ainda uma lamparina? Será que eles encontraram algumas velas no mercado e compraram e acendeu dentro dos seus lares? Que luz era essa? Meu irmão, eu digo para você que não era uma vela, não era uma lamparina, não era uma fogueira, não era uma lâmpada. Pastor, por que você afirma que não era? Por quê, queridos? Israel era escravo. Egito era o senhor, o dominador, e a mais alta tecnologia do então. O país da superpotência. Se houvesse algum meio de acender uma luz no Egito, saiba do seguinte: eles dariam um jeito e iam acender. As trevas que cobriram o Egito foram tamanha que você podia acender uma fogueira e as trevas engoliam a fogueira. Então que luz era essa que estava na casa de Israel?
Se eles tivessem comprado uma vela, se os filhos de Deus tivessem acendido uma fogueira, os egípcios iam lá, raptavam, compravam, confiscavam e levavam para a terra deles. Se a solução fosse uma vela, uma fogueira ou uma lâmpada, saiba que o Egito ia resolver. Então te digo que não era uma luz natural. Querido, era uma treva, ao mesmo tempo era uma treva sobrenatural, e também era uma luz sobrenatural. Querido, assim como as densas trevas eram uma ação judicial de Deus sobre o Egito, assim como essas trevas não eram naturais, assim como a opressão sobre o mundo não é uma opressão natural, não é coisa do homem, não é descaso do homem, mas é uma opressão maligna que está oprimindo casamentos, oprimindo famílias, oprimindo jovens, e os homens não conseguem solução. A luz da glória de Deus também não é natural. Amém? Densas trevas e uma brilhante luz. O que são as trevas? Talvez seja uma enfermidade crônica no teu lar. Talvez seja uma miséria, uma pobreza, uma escassez, uma depressão, um vício. Talvez seja algum mal e que você não consegue vencer, você não consegue avançar. Quando Gênesis 1, abre para mim, acho que eu não pedi para você, Gênesis 1. Quando Deus cria o mundo, e Deus decide criar, você conhece o texto, Gênesis no capítulo 1, a Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora veja o versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. E o que cobriu a terra? As trevas. Os teólogos dizem que entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2, existe um gapzinho, existe uma intervenção muito forte. Porque Deus, eles partem do princípio que Deus não cria as coisas pela metade. Então o versículo 1 diz: e criou Deus os céus e a terra, e criou, estava lá. Mas no versículo 2 aparece um caos sobre a terra, e as trevas envolvendo a terra. E uma linha teológica diz que esse período entre o versículo 1 e o versículo 2, foi o momento em que Satanás caiu do céu, e foi lançado para a terra. E as trevas entraram sobre a terra. Vocês estão aí, igreja? E a Bíblia diz que houve trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora veja o versículo 3, e diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Trevas, e agora uma luz entra. Mas eu ainda fico com a pergunta: que luz era essa? Meu irmão, essa luz não foi o sol. Porque quando você lê o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Gênesis 1, você vai ver que esse foi o primeiro dia. E o sol e a lua vão surgir só no quarto dia. Quando Deus diz, haja luz, Deus não está falando, venha o sol. O sol é uma luz natural. A luz que dissipou as trevas, que estava sobre a face do abismo, foi uma luz sobrenatural. A luz que brilhou na casa dos filhos de Israel, não era uma luz natural, não era uma lâmpada, não era uma vela, mas era uma luz sobrenatural. A luz que vai brilhar sobre a sua casa e vai mudar a tua história, não é uma luz natural, não são conselhos de homens, não são conselhos de filosofia, não são terapias, mas é o poder da glória de Deus. Amém? Deus é o Deus de milagres. João, no capítulo 1, João, o Evangelho, quando ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E ele diz assim, versículo 2, ele estava com Deus no princípio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. João está revelando algo. Versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 5, a luz brilha onde? E as trevas não? Querida, as trevas estavam no Egito, e as trevas tentavam entrar em Gósen, as trevas tentavam entrar na casa dos filhos de Deus, as trevas tentavam oprimir, mas as trevas não conseguiam engolir a luz da glória de Deus na família do povo de Deus. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, deixa a glória de Deus brilhar.
Já vou terminar, irmãos. Querido, o que significa isso? Quando Deus viu o caos, quando Deus viu as trevas, quando Deus viu o mal se instalando sobre a terra, Deus tomou uma decisão e uma atitude. Deus olhou para as trevas e disse: haja luz. Quando você está diante de trevas, do caos invadindo a sua casa, a luz que Deus liberou com seus lábios, saiu como um facho, como um laser, que se espalhou por todo o globo terrestre, por todo o universo. Essa luz se chama Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus disse: haja luz, e Jesus sai como um facho de luz da boca de Deus, e as trevas sobrenaturais, a opressão das trevas, os demônios, o diabo com o seu plano de destruir a sua casa, ele não resiste, ele é lançado fora. Está em crise, tem treva invadindo a sua casa, chegue na sua casa e diga: haja luz nesse lar, e a glória de Deus vai brilhar. Amém? João no capítulo 8, Jesus está dizendo o seguinte, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Querido, o mundo precisa ouvir essa mensagem. Teu patrão, tua família, teu cunhado, tua sogra. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca, diga nunca, nunca andará em trevas. Amém? Olha o capítulo 1 João, a carta de 1 João, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Versículo 10, ele diz assim: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Versículo 11, mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Jesus diz assim: se você andar na luz, você conhece esse versículo? Quem conhece esse versículo? Se andarmos, põe lá 1 João 1,9. Vamos ler junto esse texto. 1,7, desculpe. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora entenda isso. Jesus está falando, se você andar na luz, a questão não é como, mas a questão é onde. Jesus está falando, você quer andar, você quer seguir teu caminho, você quer tocar tua vida para frente, então ande na luz. A luz é um lugar. Gósen era um lugar onde as trevas não invadiam. Querido, você precisa levar a tua casa para onde está a luz. Você precisa trazer seus filhos para a luz. Porque o motivo de haver ódio, o motivo de haver mágoas, o motivo de haver frustrações, traições dentro da sua casa, é porque as trevas estão lá. Filho contra pai, pai contra filho, é porque as trevas estão lá. Mulher brigando com marido, marido brigando com mulher, se estapeando, panela voando. As trevas estão lá. E você precisa reconhecer que o caos está querendo invadir tua casa. Mas você tem uma promessa, que as trevas não poderão avançar dentro do teu lar. Faça como Deus, imite Deus. A Bíblia diz, sede, pois, imitadores de Deus. Faça como Deus, chegue em meio às trevas e diga, haja luz. Amém. Querida família, o povo de Deus é um povo que foi chamado para viver a abundância. Vamos encerrar, Isaías 60, versículo 1. Vamos ficar em pé, igreja.
Ele diz assim: levante-se. Levante-se. Refulja, brilhe, exulte, porque chegou a sua. E o quê? Aleluia. Glória a Deus. Você está do lado do teu cônjuge aí? Está perto do teu cônjuge? Está perto da tua família, alguém da tua família, irmão, irmã, parente, futuros? Segura na mão dele. E leia junto comigo, repita comigo, olhando para ele, para ela. Diga assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Amém? Versículo 2 diz assim: olhe, a escuridão cobre a terra. Você está percebendo? As famílias sendo destruídas, casamentos passando por divórcio, filho que não sabe quem é o pai, pai que não sabe que tem filho, mãe abandonando. Antigamente a mãe era, né, o coraçãozão que segurava, que aguentava as pontas. Hoje as mães estão fugindo de casa. Modelo mundano de fazer família. Ele diz assim: olhe, a escuridão está cobrindo a terra, densas trevas estão envolvendo os povos. Mas sobre ti, diga assim: sobre nós. Olha para o teu cônjuge e diga assim: sobre nossa casa. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Versículo 3: as nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Amém? Pastor, está passando uma novela endemoniada, Babilônia, as velhas estão se beijando. E você está lá morrendo de medo. Pastor, e agora o que vamos fazer? Meu irmão, as trevas cobrem a terra, densas trevas, a ponto deles não poder enxergar ninguém, não poder se movimentar. Olha aqui para mim. O diabo está querendo amedrontar você. O diabo está dizendo: cuidado, eu vou pegar tua família. O diabo está dizendo: cuidado, eu vou pegar teu filho. Cuidado, vou pegar tua sogra, vou fazer com ela igual da novela. Imagine. Está amarrado, hein? Alguns aí estão falando: ei Deus. Olha aqui para mim, queridos. As trevas, elas vão destruir o mundo. As trevas vão acabar com aqueles que andam em trevas, infelizmente. Mas sobre a sua casa, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que buscam a sua presença, sobre aqueles que lançam a sua casa aos pés do Senhor Jesus. Querido, as nações virão, as nações olharão, a mídia vão olhar, os vizinhos vão olhar, a cidade vai olhar e vai dizer: por que que na tua casa tem luz? Aleluia! Aleluia! Por que que o teu filho não está na droga? Por que que a tua filha não engravida? Adolescente não está engravidando? Por que das filhas de todo mundo estão transando? Por que que a tua não? Porque as trevas podem destruir lá, mas aqui brilha a luz do Senhor. Amém, queridos? Você precisa crer nisso. Isso é verdade, isso não é mito.
Você precisa chamar a tua casa, chamar teus filhos, e impõe as mãos sobre eles, e diz: sobre ti brilha a luz do Senhor. Chega dentro do teu lar, estenda a mão para a tua casa, antes de você entrar, e profetiza: aqui haja luz. E querido, em toda opressão, toda maldição, querido, teus filhos vão para a escola, e a escola muitas vezes é um antro de maldição, um antro de demônios. Eles vão lá, e querido, debaixo da glória de Deus, as trevas tentam engolir, as trevas tentam chegar perto, mas elas não podem engoli-lo, porque maior é o que está dentro da sua casa, maior é o que está dentro do seu casamento, maior é o que está em você, do que aquele que está no mundo. Você crê? Então diga: eu creio. Olhe ao redor e vejam, todos se reúnem, e todos querem vir a você, de longe vêm, eles olham os seus filhos, ele diz: mas por que teus filhos são assim? Eles olham as suas filhas, e eles vêm correndo para querer viver o que você tem dentro da sua casa. Prepara-te para viver um grande avivamento. Prepara-te para viver um avivamento dentro da sua casa. Prepara-te: pastor, na minha casa está difícil, meu casamento está difícil, meus filhos estão nas drogas, minha filha está namorando, só tem 13 anos, eu não sei o que fazer, pastor. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar no meio das trevas e dizer de novo, e a luz vai invadir aquelas trevas. Não temas, não temas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os nossos filhos, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas esposas, os vossos pais, todos serão cheios da glória de Deus. Afinal, nós estamos num avivamento. Amém? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga: haja luz. Diga mais uma vez: haja luz. Haja luz. Meu irmão, esse é o tempo de surgir. Esse é o tempo de você se levantar. Esse é o tempo da glória de Deus brilhar. Esse é o tempo, quanto mais trevas o mundo experimentar, mais a glória de Deus virá sobre ti. Sabe por quê? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Erga suas mãos e adore a Deus. Glorifica a Ele que te encheu da glória. Aleluia.